Aracaju, terra dos cajeiros e dos papagaios. Nesta quarta-feira, dia 17 de março, Aracaju completa 166 anos. E por isso, o professor e historiador Gilton Kennedy está aqui com a gente para falar um pouquinho da história da cidade. Professor, primeiramente, obrigada por estar aqui colaborando. Como surgiu Aracaju? Boa tarde, Isabela. E boa tarde a todos que estão apreciando. Veja, Aracaju, uma bela cidade de 166 anos. Ela tem sua história no dia 17 de março de 1855. É o dia em que Aracaju passa a ser a capital de Sergipe. Nós temos que observar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, existiu uma lei provincial, que é a lei de número 473, que vai legitimar Aracaju como capital. Aí poderia me perguntar, professor, existia outras cidades que também queriam ser capital? Sim, existia, como Estância, como Maruim, essas cidades laranjeiras, essas cidades também pretendiam alcançar esse status de capital. Só que veio do Ceará um senhor chamado Inácio Barbosa, um jovem, certo? Que ele era considerado neutro. Neutro para quê? Neutro para tentar resolver essa questão de onde seria a nova capital do estado de Sergipe, da província de Sergipe. Mas o que por que São Cristóvão, que já há muito tempo era a capital, hoje a quarta cidade mais antiga do Brasil, não podia continuar sendo capital? São Cristóvão não atendia principalmente ao que nós chamamos da localização adequada para o escoamento das safras da cana-de-açúcar. Nós temos que compreender um pouco da história do Brasil para enquadrar a história do estado de Sergipe. O Brasil ele se divide oficialmente, nós temos o chamado descobrimento no ano de 1500, pelos portugueses, e esse primeiro período, chama-se Brasil Colonial, que vai de 1500 até o ano de 1822, onde o Brasil é uma colônia de Portugal. Existe o chamado Pacto Colonial. Esse período, todas as riquezas do Brasil, etc., eram levadas para Portugal pelo interesse da metrópole. Aí vem o período que nos interessa, o período chamado Brasil Império, quando o Brasil se livra de Portugal no ano de 1800, se torna independente de Portugal em 1822, o Brasil se torna um império. De 1822 até o ano da proclamação da República, 1889. E é nesse período que surge a nossa linda Aracaju, certo? No ano de 1855. Quem comandava o Brasil? Dom Pedro II, imperador do Brasil. E por que essa necessidade de que Aracaju venha a ser a capital? Como eu disse, veio do Ceará para cá o senhor Inácio Barbosa. Esse Inácio Barbosa era tido como neutro. Existia aqui na província de Sergipe dois partidos políticos predominantes. Os chamados conservadores, conhecidos como camundongos, e os liberais, conhecidos como rapinas. Olha, só esses dois nomes já dá você uma ideia de como se comportava a política local. Os camundongos e os rapinas. São duas denominações meio que forte para a questão política regional, local, né? E esses senhores, muitos queriam que muitos representantes de Estância, ou de Laranjeiras, ou de Maruim, ou de outras localidades, queriam que sua cidade fosse a capital. Mas aí esse senhor Inácio Barbosa resolve que será Aracaju.
Bom, é bom que lembrar também o nome tem origem tupi, né? Lembrando que nossa região, antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos aqui a localização por os indígenas de denominação tupi. Então, a denominação significa Cajueiro dos Papagaios. Foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, Aracaju. Aracaju, ela tem principalmente aquilo que a sociedade da época mais deseja: um porto para escoar a produção de cana-de-açúcar. Professor, mas as outras regiões também não podiam atender? Não. Aracaju é mais próximo do mar. Lembre-se que antes dessa mudança, dessa localização de Aracaju, nós temos sempre que pagar impostos, muita coisa ia para a Bahia. E com essa separação de Sergipe da Bahia, esses senhores de engenhos daqui de Sergipe queriam que a riqueza, os impostos ficassem no próprio Sergipe para que pudesse, obviamente, prosperar, pudesse evoluir economicamente, né? E não ficar dependendo tanto da Bahia. Professor, realmente é uma história muito interessante. E como o senhor mesmo mencionou, Aracaju foi planejada para ser uma capital, mas também ela é uma cidade bastante conhecida pelos seus pontos históricos, como exemplo da Ponte do Imperador. Qual é a história desse lugar? Olha, a questão da Ponte do Imperador, especificamente, nós ali não podemos chamar de ponte, né? Porque ela é um atracador, mas foi chamado de ponte por muitos e ficou até hoje. Mas ela não é uma ponte, porque uma ponte é quando liga de um lugar a outro. Nós tivemos aqui várias melhorias em Aracaju para receber, nessa região, para receber o imperador Dom Pedro II. E uma das melhorias foi a criação desse atracador, chamado Ponte do Imperador. Por quê? Porque o imperador desceu naquela região do Rio Sergipe para poder visitar a cidade de Aracaju. Mas, na realidade, ela não é ponte coisa alguma. Mas, popularmente, ficou Ponte do Imperador, pela sua chegada, mas é apenas um atracador, que virou até hoje, um ponto turístico da nossa. Ela está em frente à Praça Fausto Cardoso, uma praça de uma representatividade muito grande, onde nós temos também o antigo Palácio do Governador, né, que desde a província e também no estado, somente na década de 80 que muda para o palácio que é hoje do governador, mas aquele palácio que hoje é o museu, né, que está localizado na Praça Fausto Cardoso, tem uma importância muito grande para a história da nossa querida Aracaju. Professor, em relação a essas nomenclaturas que acabam se tornando, que a gente acaba adotando, né? Por exemplo, a Ponte do Imperador, a gente sempre ouve esse nome. Eu também lembrei da questão da beira-mar, que na verdade não é beira-mar, é beira-rio, mas que acabou se tornando, acabou que os nativos adotaram essa nomenclatura. Mas por que é beira-rio? Claro que a resposta é um pouco óbvia, mas por que antes era beira-mar e o certo é beira-rio? Olha, jovem Isabela, é incrível, mas é o que nós chamamos de cultura popular, né? Quando a sociedade quer determinadas vícios, de linguagem, determinados vícios, aquela rua da frente ali, que hoje passa os ônibus, que é chamada Rua da Frente, um pedaço dela já foi chamada Rua da Aurora, né? Então, você observa que, com o passar do tempo, nós temos sempre o hábito e o costume do que predomina na nossa tradição. É uma rua uma avenida que contorna o Rio Sergipe,
Sergipe, até aqui na Atalaia, né, chamada de Rua da Frente, ou outros, a maioria hoje chama-se de Beira-Mar, mas na realidade é beira-rio, ela está beirando o rio, e ela vai só encontrar o mar lá no final, nos chamados Arcos da Atalaia hoje, se emendar ela toda, desde os Arcos da Atalaia até, contornando o Rio Sergipe, até o mercado municipal, nós vamos encontrar a chamada Beira-Mar, Avenida Beira-Mar, que é popularmente conhecida, mas que na realidade é Beira-Rio. É apenas uma questão cultural, é uma questão de costume, de tradição da sociedade, e que essa sociedade, como, por exemplo, na década de 60, de 70, começou muito a vir para uma parte da população de Sergipe a frequentar a Atalaia. A Atalaia era um point muito distante para a época. E quando as pessoas passavam nos seus veículos, década de 60, década de 50 e tal, e vinha, vamos para a praia, né? Então, beira-mar. Essa ideia, essa conotação, mas que na realidade é beira-rio, né? Ela não contorna nenhum mar, ela contorna o rio. É muito bom, assim, a gente compreender um pouco melhor por que esses locais possuem esses nomes, que, na verdade, digamos que é um apelido que os nativos adotaram mesmo, né? E Exatamente. ainda falando sobre questões históricas, conhecendo um pouco melhor Aracaju, também é importante a gente mencionar sobre os bairros históricos. O bairro industrial, um dos primeiros bairros da capital, uma grande concentração de indústrias. E hoje está numa situação um pouco assim, digamos que, não sei se abandonado seria a nomenclatura mais correta, mas mesmo assim ele ainda possui algumas estruturas antigas. Então, por que o bairro industrial tinha uma forte concentração dessas indústrias, dessas fábricas? Em relação ao bairro industrial, a localização do porto foi um motivo dessa concentração dessas indústrias? Isso. Olha, o bairro industrial, primeiro nós temos que observar que isso no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. Aracaju é uma cidade que foi, em 1855, ela foi iniciada com muitos e muitos problemas. O próprio Inácio Barbosa, no ano de 1855, ele morre de malária. Para você ver a dificuldade do que era esse terreno aqui. Era um terreno extremamente de lagadiços, de mangues, então que tinha muitos problemas de questões sanitárias, de questões de saúde. Então, a dificuldade de você fazer com que essa cidade começasse a prosperar. Então, se procurou muito, se você for analisar, a questão do Santo Antônio, o bairro Santo Antônio, e o bairro Santo Antônio, se você desce um pouquinho, começa o chamado bairro industrial. Como Santo Antônio ficava e ainda fica na região mais alta, e de lá você enxerga aquelas terras todas, naquela época existia aquelas terras todas, e aquelas terras, elas foram, digamos assim, apreciadas para se colocar naquela região as indústrias que o estado de Sergipe começava a ter, principalmente a indústria têxtil. Né? Nós temos ali a fábrica de tecido Confiança, que no final do século XIX, início do século XX, se instala no bairro industrial. Hoje já não existe mais, hoje lá naquela região temos um shopping e algumas casas, etc. e tal, mas não existe mais essas características das fábricas que ali existiram e que foram extremamente importantes para a economia do estado de Sergipe. Além de você ter a facilidade do rio,
Rio, você tenha também, nós temos que sempre ter a cabeça, não analisar a história com a mentalidade do que é hoje Aracaju. Lembre-se que Aracaju não tinha um povoamento naquela época, então eram terras extremamente vagas, poucas pessoas. Hoje Aracaju tem o quê? Tem 750 mil habitantes, em média isso. Você está falando final do século XIX, início da década de 20, século XX, 1920, 1930, você está falando de quê? Você está falando de 50 mil, 70 mil, 100 mil habitantes, né? Então, há uma desproporção, ou bem menor, talvez, o número, esse número que eu estou dando, eu estou, talvez, elevando muito. Mas é muito interessante você perceber que aquela região era uma região onde as pessoas começaram, quando a indústria se instala naquela região, as pessoas começam a querer trabalhar próximo da indústria. O trabalhador começa... Lembre-se que o bairro industrial já foi chamado de bairro Massaranduba, né? Antes das indústrias. Ele tem toda uma história que vem do início lá de Aracaju, de 1860, 1870, quando Aracaju se instala como capital de Sergipe. Né? E essa indústria ela vai alavancar a economia não só do bairro industrial, obviamente, como também do estado de Sergipe. Lembrando que você, com o 1910, 1920, 1930, você já tem uma decadência muito grande da produção da cana-de-açúcar. Já não era tão forte e tão importante quanto na época da fundação de Aracaju. Até hoje, Sergipe, ele já recuperou, temos uma boa produção de cana-de-açúcar atualmente, etc. Temos, mas houve uma queda do chamado ciclo da cana-de-açúcar no final dos anos 1880, 1890, foi que o grande ciclo econômico passa a ser o ciclo da mineração em outra região, na região centro-oeste, a região das Minas Gerais, a região do Rio de Janeiro. Então, o foco do Brasil não é mais a cana-de-açúcar, mas o foco do Brasil é a mineração, a partir de 1880, 1860, e por aí vai. Realmente é muita história para contar dessa capital. Maravilhosa, né? Se fosse para a gente ficar aqui, seria realmente o dia todo falando da diversidade cultural, da diversidade do dialeto, das histórias dos bairros, praças. Pois é, são 166 anos da cidade que possui a orla mais bonita do Brasil. Obrigada, professor Gilton Kennedy, pela colaboração e feliz aniversário, Aracaju. Feliz aniversário, Aracaju. Que Deus continue nos abençoando sempre. Amém. Professor, muito obrigada pela entrevista, viu? Um abraço, Isabela. Qualquer coisa, estamos aqui.